Então, esse sétimo aí, ele também é mais complicadozinho, certo? Igual o sexto, mas tem que prestar atenção no enunciado. Ele fala aí, em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e de biodiesel de 6,5 bilhões. Nesse mesmo ano, a produção brasileira de etanol, ou seja, ela está focando só etanol, tá? Esquece o biodiesel, correspondeu a 43% da produção mundial, tá? Ao passo que a produção dos Estados Unidos da América, usando milho, foi de 45%, tá? Então, a produção do mundo toda é 100%, ok? E essa produção do mundo toda foi de 40 bilhões de litros aí de etanol, tá? E aí ele diz que dessa produção total aí de 100%, 43 foi do Brasil, né? E 45, um pouquinho mais aí, foram dos Estados Unidos. Ok? E aí, considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma, então se mantém esses 40 milhões, ou seja, se mantém aí o 100% todo, tá? Só que os Estados Unidos ele produziu somente metade da produção de 2006. Para quê? O total produzido pelo Brasil e Estados Unidos continue correspondendo a 88%, o Brasil deve aumentar sua produção em aproximadamente quanto? Então, o que acontece? A produção mundial é 100%, Brasil e Estados Unidos, Brasil 45%, Estados Unidos, o Brasil 43%, os Estados Unidos 45%. Então, Brasil e Estados Unidos têm a produção de 88% da produção mundial, certo? Só que aí ele fala que os Estados Unidos ele diminuiu a produção dele pela metade. Então, o Brasil, teoricamente, ficou com os 43% dele, tá? Só que os Estados Unidos caiu para metade. Metade de 45 é 22,5, né? 45 dividido por 2. 22,5, isso mesmo. Certo? Então, ele deu uma reduzida aí na produção. Só que ele diz que para continuar a produção de 88%, quanto é que o Brasil vai ter que aumentar de produção? Então, presta atenção. Se, né, na realidade, o Brasil ele precisa aumentar quanto para se manter esse 88%? É 88% menos 22,5 menos 43, para dar a porcentagem da diferença aqui. Não, tá? Isso tá errado, não se faz desse jeito. O que é que a gente pode fazer nesse sentido? O Brasil, ele tem que aumentar essa porcentagem aí para compensar os 88%, né, por cento do mundo, certo? Então, o Brasil ele tem que aumentar 43%, mais os outros 22,5% que ele precisa para manter os 88% do mundo, tá? Só que esse aumento não tem nessa resposta aqui, tá? Ela tem que estar, acho que até tá aqui a resposta, mas não é desse jeito. O que é? Se 100%, certo, da produção mundial, tá? É igual a 40 milhões. Isso aí são várias formas de você resolver. 100% é os 40 bilhões aí de litros. O Brasil, ele teve 43. Isso aqui equivale a quanto? Isso aqui é x. Meio pelos extremos, tá? Então, 100 vezes x, 100x. 40 vezes 43. Aí, x, esse 100 vai passar dividindo. 40 vezes 43 dividido por 100. Isso aí vai dar quanto? 40 vezes 43. 1.720.
Deixa eu botar aqui número a mais. Dividido por 100. Dá 17,2, não? Não, eu tô fazendo errado aqui. Vezes 43 dividido por 100. O meu deu 18,92. É 40 vezes 43. Dá 1.720. Não? Aí dividido por 100 dá 17,2. Sim. 17,2, tá? Isso aí é o que o Brasil produz, tá? Que o Brasil produziu em 2006. Só que em 2009 ele teve que ter um aumento, porque ele teve que aumentar essa porcentagem aqui, referente à perda dos Estados Unidos. Então, foram 43 mais 22,5, que é igual a 65,5%. Ok? Isso aqui é o que ele produziu antes, 17,2. Só que ele agora vai ter que produzir essa porcentagem aqui, 65,5. Então, como é a ideia? 100% é igual a 40. 65,5% é igual a quanto? Vou botar Y aqui. Mesma coisa. Multiplicação meio pelos extremos. Então, 100Y é igual a 40 vezes 65,5, tá? E aí isso dá quanto? 40 vezes 65,5. 2.620. 2.620 dividido por 100. 26,2. Que é igual a 26,2. Então, veja, ele produzia 17,2. Ele agora teve que produzir 26,2 para compensar os Estados Unidos. E aí, quanto isso representa de porcentagem? Aí, o que acontece? Nesse ponto aqui, o seu 100% que o Brasil produzia no passado era 17,2, tá? Se ele passou a produzir 26,2, qual vai ser esse aumento aqui? Vou botar Z. Tá? Então, o que equivale Z? Porque foi o que ele aumentou, tá? Meio pelos extremos de novo. Então, 17,2 vezes Z é igual a 100. Por isso que eu acho que essa aqui é a mais complicada de todas. Eu não entendi Vezes nada. 26,2. Calma, que depois eu vou mostrar de novo outra forma, tá? E aí vamos dividir. Esse 17,2 vai passar dividindo para lá. Então, Z é igual a 100 vezes 26,2, 1.000 ou 2.620. Certo? Dividido por 17,2. Dá Então, 152,326. 152,3, né? Isso aqui é em porcentagem. Então, o aumento, né, foi 152%, não. Foi a diferença, tá? Foi esse 52,3 aí, certo? Por quê? Porque 100 ele já tinha. O aumento, o a mais desse 100 aí foi 52,3. Então, o a mais que o Brasil teve que produzir foi 52,3%, tá? Então, esse é o mais complicado do que o outro mesmo. Deixa eu ver aqui como foi que eu resolvi. Aqui no exemplo tá: o Brasil produzia 43, Estados Unidos 45.
certo? E aí os Estados Unidos passou a produzir a metade, então só 22,5. Então o Brasil ele teve que ter um aumento. Aqui eu fiz de outro jeito, mais simples. Aqui ele fez, o Brasil teve que produzir mais, que é a mesma coisa, para se manter os 88, né? Que aqui é a soma disso com isso dá 88. Então o Brasil ele teve que produzir 65,5, tá? Se o Brasil, na realidade, se 43% que ele produzia já era o 100% dele, tá? Se ele teve que aumentar em 65,5, tá? Isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser x. E aí meio pelos extremos. 43 vezes x é igual a 65,5 vezes 100. E aí 43 passa dividindo e a gente vai ter um aumento de, na realidade aqui, 152,3. Só que ele já tinha esse 100%, então vai ser 152,3 menos 100. E aí vai ser 52,3. Certo? Letra C aqui, a resposta. Esse é o mais complicado. Eu fiz aí a forma mais complexa, o início, né, para montar ele, para ter o entendimento do que produziu, do que não produziu, só que de forma numérica. E aqui a gente pode trabalhar só com porcentagem, tá? E aí nesse sentido. Vou ficar com a primeira opinião. Vou ficar com a segunda, viu, Jean? A segunda é a mais simples. A primeira é como você pode resolver também, só que é de forma bem mais longa. E aí você está trabalhando com o seu todo. Aqui ele não estava, nesse exemplo aqui, ele não está trabalhando com o seu todo, não. Ele continua só com a porcentagem. Se 43% é o todo do Brasil, que é 100%, se ele teve que aumentar 65,5%, quanto vai ser esse aumento? E aí foi para 152,3%, certo? Você pode... como eu disse, matemática ele tem diversos caminhos para você resolver. A ideia aqui é você escolher o jeito que você se sente mais confortável para fazer, tá? E esse aqui é o mais simples, mas só que tem que entender o que é todo, o seu todo, tá? E aí você veja, você fez uma correlação de 43% com 100%, porque os 43% que o Brasil produzia mundialmente é 100% referente a ele. E se ele aumentou 65,5%, quanto vai ser esse aumento aí? Ok? Aí, para mim, esse é o mais, assim, dá a ideia de você entender a porcentagem. Esse é o mais complexo, tá? O outro lá da hepatite ainda, o de hepatite fica mais fichinha em relação a esse aqui. Mas se você consegue fazer essa leitura dessa segunda resposta, segunda forma, se torna mais fácil. Até a própria leitura, Muito. depois que a senhora expôs aqui, a própria leitura fica muito óbvia depois que você compreende dessa forma. Isso. É porque a gente tem que entender o que Entender que significa uma 100%, razão. entender que 100% aqui nesse caso é 100% do todo do Brasil, que é 43%. Fazer essa correlação entre os 88% da soma menos 22,5%, entendeu? Uhum. Você aprender a fazer... Isso aí é raciocínio, realmente o raciocínio exercício lógico, de né? proporção, eles exigem um raciocínio. E aí, Dessa forma, deu até um alento agora. Mas porque como não tem instrução nenhuma, na verdade só tem um cálculo aí, eu não tô falando, né? A fala tá vindo agora. E aí vocês vão construindo a ideia de vocês também. Isso é a forma que a gente pode resolver, mas vocês podem, na cabeça de vocês, ou depois de vocês estudarem, arrumar ainda um outro jeito de responder isso aí, tá? Mas existe o caminho mais longo, como eu expliquei, e tem um caminho mais simples, quando você entende que porcentagem é o todo. Você está trabalhando do todo. Okay? Dúvidas além desse aqui? A outra fazendo a sobrancelha? Mas, meu Deus. Tô coçando. Pronto. Aí aqui a gente já falou desse oitavo. Eu falei pra vocês com esse oitavo, porque eu nem lembro mais o que é que eu hoje. Acho que não, repita. Pronto. Tô aqui, sou retardada. Menina. E aí, veja, esse oitavo, a ideia aqui é porcentagem. Ou porcentagem não, é razão, né?
E aí, fração, você está trabalhando com fração. Então, ele fala aí, o laboratório tinha 500 ml do reagente X e o biólogo gastou 1/7 de 1/5 desse reagente. Então, a ideia é, o seu todo é 500 ml, ok? Só que ele gastou 1/7 de 1/5. Você pode fazer o raciocínio dividindo isso por 7, depois dividir por 5, ou dividir por 5 e depois dividir por 7, tá? Porque a ideia é, vamos supor, vou seguir aqui a ordem de leitura, tá? Então, ele divide isso aqui em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos supor que só vai até aqui, tá? Isso aqui não existe, não. E aí ele pegou só 1/7, então ele só pegou essa parte aqui. Só que disso aqui ele ainda dividiu em 5 partes. Então a gente pega isso aqui e vai dividir em 5. 1, 2, 3, 4, 5. E mais uma vez ele só quer uma parte desses 5. Tá? Então tudo que ele gastou, ele só gastou isso aqui. Referente ao seu todo. Okay? E aí, como é que se faz isso de forma matemática? Multiplicação também. 500 vezes 1/7 vezes 1/5. Então, vai ser 500. 500 vezes 1 vezes 1, 500. 7 vezes 5, 35. Isso aqui dá 14, alguma coisa, cadê? 14,29. 14,29, aproximado, tá? Isso aqui ele gastou 14,29 ml. Só que na realidade a pergunta é o quanto sobrou, o quanto ainda ficou. Ele gastou isso aqui. Então é uma subtração. 500 menos 14,29. Dá quanto? Vai a subtração. 500 menos 14,29. 485,71, tá? Se for seguir a ordem da leitura do enunciado, você vai dividir seu todo por 7 também, na verdade por 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vai pegar uma parte aqui, só que essa uma parte você vai dividir por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai pegar uma parte aqui. Na realidade, representa a mesma coisa. Você vai multiplicar 500 vezes 1/5 vezes 1/7. 500 vezes 1 vezes 1, 500. 5 vezes 7, 35. Ou seja, dá a mesma coisa de 14,29. Tá? E aí, como ele quer a sobra, então é do 500 menos 14,29. E aí a gente tem o quanto sobrou, que é o que o exercício pede, certo? Aqui é o exemplo da figurinha bonitinha. Do 500 divide em 7, depois divide em 1, dá a mesma coisa. Se você dividir isso por 5, depois dividir por 7, vai dar no mesmo, tá? Aqui é um exercício também de fração, certo? E aí ele fala o Pantanal dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil, a maior é a úmida do continente, com 210 mil quilômetros quadrados, sendo 400 mil quilômetros em território brasileiro, cobrindo o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As chuvas fortes são comuns nessa região. O equilíbrio desse ecossistema depende basicamente do fluxo de entrada e saída de enchente. A cheia chega a cobrir 2/3 da área pantaneira. Ele não disse que é a área pantaneira Brasil, tá? Ele está falando do continente, da região do mundo, assim, certo? Então, ele vai precisar, ele diz que a enchente, ele cobre 2/3 dessa área. Então, como é que eu sei isso? Em forma de matemática. É 210 vezes 2 dividido por 3. Mesma coisa. 210 vezes 2, 420. Dividido por 3, vai dar 420 dividido por 3. 140. Ou lógico que é.
ok? Então, a área que está sendo coberta é 420 ou 140, porque o seu todo é 210, você dividiu ele em 3 partes e ele pediu 2 partes. Então, essas 2 partes aqui, tá? E isso aqui equivale a 140 mil quilômetros quadrados. Aqui deu, vou até perguntar, não sei se foi essa turma ou foi outra, deu parecido, deu igual o número aqui, tá? Mas isso foi coincidência. Foi o mesmo da semana passada. Ah, eu não lembro qual foi a turma que eu fiz, mas eu tô refazendo, né? Pra gente dar continuidade aí no assunto, certo? Foi só por coincidência, mas poderia ser outra fração aí, tá? Outra relação entre os números. Aqui é a mesma coisa, certo? A razão da idade, eu falei para vocês, a questão aqui da razão, tá? Que é 2/3. Então, o que acontece? Aqui, o que é uma razão? É um número sobre o outro. Então, como ele está falando de 2 pessoas, ele fala que x sobre y é igual a 2/3. Beleza? E sabe que a soma x mais y da idade dessas 2 pessoas é igual a 50. E aqui eu tenho um sistema de equação e eu consigo resolver. Jogo esse y para lá, esse resultado da equação vem para cá no lugar do x e você resolve, tá? Esse é o caminho mais longo. Então, voltando para a gente fazer aqui. Então, vou isolar o y, jogo o y para o outro lado. Então, x, certo? Vai ser 50 menos y. E esse todo vai vir para cá no lugar desse x. Então, 50 menos y dividido por y é igual a 2/3. Multiplicação meio pelos extremos. 2 vezes y, 2y. 3 vezes, aí vai ter que abrir parênteses, tá? 50 menos y. 2y, isso é o jeito mais longo, mas esse é o jeito, teoricamente, que resolve, tá? 3 vezes 50, 150. 3 vezes y, como é mais com menos, menos. Menos 3y. E aí, esse 3y tem que passar para o outro lado. Então, 2y mais 3y, porque ele passa agora, ele vai passar positivo, né? É igual a 150. 2 mais 3, 5. 5y é igual a 150. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, y é igual a 150 dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Coloca-se o 0, então fica 30. Então, a pessoa y tem 30 anos. E aí, como eu sei que a soma dá 50, então x é igual a mais 30, porque é o y, igual a 50. Então, esses 30 vai passar para lá, subtraindo. Então, x é igual a 50 menos 30. Então, x é igual a 20. Então, uma pessoa tem 20 anos e a outra pessoa tem 30 anos. O jeito mais simples é você saber que fração pode ser dividida em partes, tá? Mas você não pode dividir, como aqui é 3, você não pode dividir o seu todo em 3 partes. Não pode fazer isso, tá? Porque é uma razão, é um número sobre o outro. E aí o que acontece? Eu divido em quantas partes aqui? Você vai dividir na soma entre numerador e denominador. Então, 2 mais 3 é igual a 5, certo? E aí agora você pode dividir o seu todo que você tem, que na realidade o seu todo é 50 anos. Você pode dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu sei que o indivíduo X representa 2 partes e o indivíduo Y representa 3 partes. Se eu dividir 50 em 5 partes, vai ser 50 dividido por 5, que é igual a 10. Se eu sei que o X é igual a 2 partes, 10 vezes 2. 10 vezes 2, 20. Ui. E Y
é 10 vezes 3, que é igual a 30. Que é a mesma coisa de você pegar 50 anos, certo? Vezes 2, só que você não vai dividir por 3, porque não está dividido por 3, está dividido por 5. Então, 5 aqui. 5 com 5, corta-se, fica 1. Então, 10 vezes 2, 20. 50 vezes 3, dividido por 5. Mesma coisa, 5 com 5, vai 1. 10 vezes 3, 30. Tá? Então, essa forma de você dividir, só que agora você vai ter que dividir em partes. E vai ser a soma do numerador com o denominador, que você pode fazer o sentido de fração. Você não poderia dividir esse aqui por 3, não. Porque aí ia dar um número errado, tá? Porque é uma razão. Não é uma porcentagem e nem é uma fração. Ele tá falando de razão aí, entre dois números. Tranquilo? Show. Aí aqui outro de razão também. Esse enunciado ele é enorme para você fazer pouca coisa. Nesse caso eu falei um monte de serra amazonense no deserto do Atacama do Chile, ficaram no maior telescópio, lá, lá, lá. O telescópio é primeiro terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, maior olho humano voltado para o céu. Ao ler o texto na sala de aula, a professora fez uma suposição entre o diâmetro do olho humano, que mede aproximadamente 0,021 metros, tá? Aqui está na mesma unidade, metro por metro, então a gente não precisa transformar nada. E aí ele pede qual é a razão entre o diâmetro do olho sobre o espelho. Então, se é um sobre o outro, então é 0,021 dividido por 42, tá? Aí o que acontece? Esse número aqui que está entre vírgula, né, que é o número decimal, ele tem que sair. Eu sei que eu tenho quantos números pós a vírgula? 1, 2, 3. Então eu vou multiplicar isso aqui por 1000, que são 3 zerozinhos. 1, 2, 3 zeros, tá? Eu multiplico esse aqui por 1000 e também vou multiplicar esse aqui por 1000. Então 0,021 por 1000 dá 21. 42 por 1000 é só repetir os zeros. Colocar 42 e botar os 3 zeros aqui. O que acontece? 21 é múltiplo de 42? É. Então, 42 dividido por 21 dá 2. Então, eu vou dividir isso aqui por 21. E vou dividir esse número aqui embaixo também por 21. Então, 21 dividido por 21, 1. 42 dividido por 21, 2. E aí repete os 3 zeros. Então, a razão entre o olho e o espelho é 1 para 2000. Certo? Então, é nesse sentido aí que a gente faz a razão, tá? A gente vai respeitar porque ele tá falando um sobre o outro. Se ele dissesse que era o espelho sobre o olho, aí a gente teria que botar o número invertido. Então, seria 42 dividido por 0,021, tá? Tem que respeitar o que é que o enunciado ele pede. E aí faria a mesma coisa. Multiplica por 1000, que dá 42. 1000, 21 por 1000 vai dar 21. Divide por 21 vai dar 2000. Dividido por 1, tá? Que é igual a 2000. Só que, na realidade, ele não pediu desse jeito, ele pediu do outro jeito, tá? De outra forma. Então, a gente tem que seguir o que é que o enunciado ele tá pedindo. Tá? Aqui eu fiz ao contrário. Aqui eu dividi primeiro por 21 e depois multipliquei por 100. Dá no mesmo. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto, tá? Porque uma multiplicação e uma divisão aqui não vai estar alterada, não. O que importa é, se você dividir um número, o numerador por 21, o denominador também tem que ser dividido por 21. E se você multiplicar um por 1000, o outro também tem que ser multiplicado por 1000, tá? Tem que manter essa mesma relação aí. A gente volta. Baixa. Tá? Aí aqui também é uma razão, tá?
Ele fala, em uma sala de aula, 90 alunos, dos quais 20 são meninas. Minha sala de aula é composta de meninas e meninos, certo? E aí ele diz que o todo é 60. E a gente tem 20 meninas. Então, quantos meninos terão aqui? Subtração, né? 60 menos 20, que é igual a 40. Então, eu tenho 40 meninos. Ok? E aí ele pede qual é a razão entre o número de meninos para o número de alunos. Então, meninos é 40 e o número de alunos, que ele quer todo, é 60. Então, corta-se esse zero com esse zero. 4 dividido por 6, eu posso reduzir? Posso dividir por 2. Dividir por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 3. Aí aqui tá as opções erradas, tá? Mas a resposta certa é 2 dividido por 3. Ok? Desse exercício aí. Aqui, como a gente fez. Mesma história. Um jacaré anda 3 quilômetros por 4 horas. Qual é a razão que dá o número de quilômetros para o número de horas caminhadas? Então, você está pedindo razão, quilômetro e hora. Então, é 3 por 4. Morreu o exercício, tá? Essa é a razão. Consigo simplificar 3 e 4? Não. Porque eles não têm múltiplos comuns aí. Então, essa é a resposta. 3/4. Certo? É só seguir o enunciado. Aí outro, só que essa aqui a gente pode resolver também pela ideia de regra de 3. Porque são proporcionais aí as medidas. Ele fala aí, um carro percorre 20 km em 2/4 de hora. Quanto tempo levará para percorrer 30 km mantendo a mesma razão de velocidade? Tá? Então, se ele tem 20 km, certo? E ele percorre 2/4 de hora. Se ele vai percorrer 30, quanto tempo ele vai levar? X. E aí, meio pelos extremos, multiplicação, tá? 20 vezes X é igual a 2 dividido por 4 vezes 30. 20x é igual a 2 vezes 30, 60. 60 dividido por 4. Ou esse 4 vai multiplicar, vai passar multiplicando, ou você já pode resolver aqui a divisão, tá? Então, 60 dividido por 4 vai dar 15. Então, 20x é igual a 15. Esse 20 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 15 dividido por 20, tá? Como ele está pedindo em decimal, vai terminar a multiplicação. Ele não está pedindo em fração aqui. Então, 15 dividido por 20, 0,75. Certo? Então, letra C. Aqui ele está pedindo decimal. Se ele tivesse pedido em fração, era só fazer a redução aqui, né? Então, 15 dividido por 20, a gente pode reduzir por 5. Né? Porque 20 são múltiplo de 5 também. Então, 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então, 3/4. Mas, na verdade, ele não pediu em fração, ele pediu em decimal. Então, a gente tem que fazer o que o exercício pede. Tá? Se é fração ou se é decimal. Tranquilo até aí, meninos? Show, a gente conseguiu fazer todos os exercícios, tá? Dessa lista. Aqui é você resolver a expressão numérica, tá? E aí vocês vão resolver junto com a calculadora. Quem quiser pode fazer na mão, não tem problema nenhum, ou fazer no Word, tá? E aqui é o assunto que a gente vai ver semana que vem, que também é um assunto simples de diluição e solução, que aí no caso a gente só utiliza uma fórmula, e aí a gente vê próxima semana. Aí resolve esses exercícios também. Eu passo mais exercícios para vocês e a gente fecha com todas as dúvidas que vocês tiveram de algum outro exercício e vocês já vão estar pronto para a prova, ok? Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir a lista de exercícios de vocês, da revisão.
Deixa eu ver. Vai, menino, abre. Abre, bebê. Abre. Cherry. Pronto, aqui eu mandei para vocês a lista de exercícios no formato de PDF, mas aí eu vou mandar ele no formato de Word, tá? Então aqui, por exemplo, você vai dar espaço e vai responder. 100% é a sua população, aí você vai escrevendo, tá? Menos 12%, que são os estrangeiros, é igual a 88,5. Se 100% é o que você quer descobrir que é X, e você sabe que 88% é igual a 14.968.000, como é que você resolve? Aí meio pelos extremos, você vai botar 88 vezes, você pode botar um xizinho, ou você pode botar esse ponto aqui, tá? O asterisco. 88 vezes x é igual a 100 vezes... Tá faltando um zero aqui. E o 6 aqui, tá? 14.968.000. Aí vocês vão respondendo desse jeito. X é igual a 14, 9, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Dividido, aí bota uma barra, 88. Isso aqui é igual a 17 milhões, né, que dava. E os quebrados lá. Certo? Então, isso vocês já estão respondendo aqui através do Word, tá? Sem precisar baixar e responder manualmente. Certo? Vocês podem usar aqui o computador. E aí, no dia da prova, quando vocês me enviarem, eu quero isso aqui, tá? Sim, senhora. Que é como vocês iriam escrever na prova, tá? Não quero só o valor da resposta, não. Porque em matemática eu preciso do cálculo. E eu preciso que vocês montem algo parecido com isso aqui. Tá certo? Arrasou, vou agora pedir desculpa ao meu ex-professor de matemática que eu saí da sala para ficar na 4. Realmente, matemática ela é importante. E não só para a gente dizer assim, professora, mas a matemática, tudo se resolve, o calculador, os computadores resolvem. Sim, mas para resolver os problemas científicos, a gente precisa fazer amizade com a matemática. Tá? Para a gente entender o que a gente está falando, para a gente entender o que é porcentagem, para a gente entender o que é relação, o que é proporcional, o que não é proporcional. Naquela dinâmica que eu fiz com vocês, eu fiz duas medidas que são proporcionais, que é os membros inferiores com superiores, braço e antebraço, mas a gente viu a medida da altura e da circunferência que não tem proporção nenhuma. Tá? Que não tem. Então, apesar da matemática você dizer que acha que tem proporção, mas essas duas variáveis, elas não estão correlacionadas. E isso você só vai saber através da matemática, quando você avalia a população e aí você vê que aquilo ali não tem correlação nenhuma, tá? Então, é importante você fazer amizade com a matemática, não só pela biologia, mas como todas as ciências, certo? A gente não faz nenhuma ciência sem a matemática. Até a ciência jurídica tem cálculo de matemática para saber quanto tempo o indivíduo, aquele delito que ele cometeu, quanto tempo ele deveria ser punido, ou qual é o custo, o cálculo da multa. Isso tudo envolve matemática, tá? Então, era isso que eu tinha para vocês. Continue praticando. Eu vou mandar aqui no Word para